Olá pessoal, a gente vai resolver mais um exercício aí. A pergunta você pode encontrar nesse link ou na descrição aí do vídeo mais abaixo você encontra o link para poder clicar. Nesse problema em particular a gente tem quatro cargas, as intensidades foram dadas no problema e elas vão formar um quadrado, né? Os vértices delas são vértices de um quadrado e é pedido para achar o campo elétrico no centro desse quadrado em termos dos vetores unitários. Então é bom que você tenha visto um pouco de vetores unitários antes de dar sequência aí no vídeo, né? Então a gente pode, se a gente traçar uma linha aí, você vai ver que duas linhas, né, cruzando aí as duas diagonais, você vê que elas vão se cruzar bem no centro do quadrado. Essas linhas aí são auxiliares aí para dizer para onde vão apontar os campos elétricos. Aí você tem os dados que foram fornecidos para as cargas, a distância da aresta aí a medida da aresta do quadrado, que também foi dada, o lado do quadrado, né? E como é que a gente vai proceder aí? Primeiro vamos fazer uma conversão, né, para deixar nas unidades do SI, tirando esse prefixo nano daí. Aí a gente vai fazer uma conta aí meio rápida para calcular qual que é a distância que as cargas estão do centro do quadrado, né? Então, para começar, vamos olhar essa diagonal aí, que passa pelas cargas aí Q1 e Q2, desculpa, Q1 e Q3. Você vê que dá para aplicar o teorema de Pitágoras, né? Essa distância ao quadrado é a soma dessas outras duas ao quadrado. Ou seja, a gente tem esse resultado aí. Substituindo os dados que foram fornecidos, a gente encontra esse valor para a distância entre as cargas 1 e 3. Repara aí que a gente não precisa, não vamos fazer esse cálculo aqui que não é necessário, você vai ver na sequência por quê. Se a distância entre 1 e 3 é dada através dessa relação, então o centro é a metade, né? A metade da hipotenusa que dá esse valor aí. Lembra sempre que na fórmula do campo elétrico devido a uma carga pontiforme, o R vai ser elevado ao quadrado. Então a gente nem precisa calcular muito aí, mas vamos levar só ao quadrado antes da simplificação, faz a gente tomar tempo. Ao elevar ao quadrado e multiplicar essas duas quantidades, a gente tem essa relação aí. Uma conta meio simples, né, de ser feita. Aí, qual que é o próximo passo nosso? Repara que como a carga 1 é positiva, a gente orienta como o campo que ela cria no centro, afastando dela. Na carga Q2, como ela é negativa, a gente representa o vetor campo elétrico, aí em vermelho, né, apontando para ela, né? Ou seja, o campo que ela cria aqui no centro tem a orientação na direção dela, isso porque ela é negativa, né? Na carga Q1 ela é positiva, né? Então vai sair, se afastar dela, a Q2 se aproximar. Como a Q3 também é positiva, se afasta dela, como você pode aí ver representado em verde, né? Esse vetor representado em verde. Por fim, Q4 é negativo, aponta para ela, você pode ver aí em azul. Vamos calcular primeiro o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico 1, devido à carga 1. Vamos chamá-lo de E1. A intensidade dada dessa maneira, você não se importa mais com o sinal da carga, só substitui os valores aí. Você tem essa substituição. Essa fração 1 por 4πε0 pode ser substituída diretamente por esse valor, 8,99 vezes 10 a nona. E aí você tem essas quantidades aí que vem da substituição direta, né? Então tá aí o valor da intensidade do campo elétrico 1. Se você pensar assim, vamos ter que fazer muita conta, se você comparar a intensidade do campo 1 para o 2, o que muda? Só o valor da carga, né? O resto é tudo igual, a distância é igual, essa constante aí é igual, e a carga é o dobro, né? É o dobro com o sinal trocado, mas como a gente vai tomar o módulo, então o sinal aqui não vai importar para o cálculo do módulo do campo. Então é o dobro. É só pegar esse valor e multiplicar por 2. Está feito aí, né? Q3 vai ter o mesmo valor que Q2 na questão da intensidade do campo, né? Melhor dizendo, o campo devido à carga 3 tem a mesma intensidade que o campo devido à intensidade 2. Finalmente, campo 4, ó, repara que
criado pela partícula 4, ele vai ter também a mesma intensidade, já que as duas cargas em módulo são iguais. Então você veja que a conta pode ser feita rapidamente se você presta atenção aí nas simetrias do problema. Como é que a gente calcula o campo elétrico no centro? No centro do quadrado. É só fazer uma soma vetorial, E1, E2, E3, E4. Como é que a gente faz essa conta, né? A gente está vendo aí que E2 e E3, eles têm a mesma intensidade, certo? E aí, nessa representação que está feita aí, formamos usamos a regra do paralelogramo. Então, ao somar E2 com E3, a gente vai ter aqui nessa medida que seria equivalente a uma hipotenusa, né, desse triângulo retângulo, aqui representado em preto, então, a gente tem o vetor soma. Então, é necessário que você entenda esse vídeo, né, se você já teve base, se você já estudou o conceito de vetores. Então, aí representado E2, 3 é a soma de E2 com E3. E aí, qual que é o tamanho, né? Qual que é o módulo dessa seta, desse módulo desse vetor, qual que é o tamanho da seta? Só se lembrar de Pitágoras, ela ao quadrado é a soma das outras duas ao quadrado, né? Essa medida pontilhadinha em verde tem o mesmo tamanho que essa seta aqui. Então, rapidamente, você usa Pitágoras, você consegue descobrir o módulo. Por que a gente vai falar que E23 está na direção do unitário J? Porque aponta para cima. Dá uma pensada aí, pausa o vídeo e reflita sobre isso, né? Mas basicamente a gente pode dizer que esse unitário J aponta na mesma direção no qual cresce aí os valores positivos do Y, né? Os valores positivos do Y crescem para cima, né? Então J aponta na figura aí verticalmente para cima, né? Então tá aí a construção do vetor E23, né? Agora, nessa sequência que a gente vai ver é a construção do E1 com E4. Na mesma ideia, né? E1 com E4 aponta para baixo, né? Ou seja, vai ter uma cara aí negativa para o J. Se não entender, deixa comentário aí, ou então aliás, no blog, deixa comentário no blog, ou dá uma pausada e reflete um pouco mais. Agora a gente conseguiu escrever o vetor soma, né? A gente fez uma soma, você pode ter se perguntado, mas eu posso somar 2 com 3 e 2 com 4 e depois somar tudo? Pode, porque a soma, a adição é associativa mesmo de vetores, né? Eu posso inverter a ordem sem problema algum. Chama a atenção aí desse sinal negativo, que é porque a orientação desse vetor E1 com 4 é para baixo, então ele está contra aí a nossa orientação do J, né? E então, substituir os valores, finalmente a gente chega nesse valor aí. Então, é só isso aí. Mais exercícios você pode encontrar lá no blog.